O Zeca é uma pessoa que tenta buscar a coerência na vida entre os seus sonhos, entre o seu propósito e o que eu posso contribuir e produzir no dia a dia. Dentro da minha família, dentro da minha empresa, dentro da minha, enfim, com os meus amigos. Então eu tento ter uma certa coerência e uma coerência para poder, de uma forma potente, colocar aqueles talentos que eu nasci e outros que eu desenvolvi a serviço da sociedade, a serviço de um propósito, e tentando achar um caminho aí onde eu possa no mundo fazer isso de uma forma mais potente e através disso buscar a felicidade. Então o Zeca é isso, eu tento ser assim um pouco na família, um pouco no trabalho, um pouco no... Até porque não tem vários Zecas, né? No fim de todos, o Zeca do trabalho, o Zeca da família, o Zeca que vai na igreja, o Zeca que vai no clube, o Zeca que vai no esporte, é todo o mesmo Zeca, assim como todos nós, principalmente nessa era nova. Nessa era nova não tem mais, na minha visão, separações e muros entre eu sou de um jeito aqui, de outro jeito lá. No fim do dia, se você é uma face, você não tem mais faces, você é uma coisa só. Acho que o comecinho da minha carreira eu tinha 16 anos mais ou menos, e eu visitava meu pai no trabalho que ele fazia. Ele tinha um escritório aqui em São Paulo, isso se eu tô com 39, 23 anos atrás, e via ele mexer nos mercados financeiros, de derivativos, futuros, commodities agrícolas e tal. Achava aquilo interessante, só que na sala ao lado tinha um sócio dele que fazia também dentro do mercado financeiro um outro tipo de trabalho, que era investir em ações. E eu, obviamente jovem, achava excitante esse negócio de mercados futuros, derivativos, alavancagem, só que no fundo eu acabei me contaminando mais com esse negócio de olhar empresas que estão por trás das ações e conseguir ter esse privilégio de conviver com essa pessoa que dividia escritório com meu pai e que era o Luiz Alves Pais de Barros à época, e aprender muita coisa, né, de como investir, que na verdade quando você compra uma ação você está comprando um pedacinho de uma empresa, e aí começar a entender que uma empresa tem um negócio, e aí como é que você faz esse negócio ir para frente e prosperar, quais são os riscos na jornada. E aí esse foi o meu primeiro estalo de que empresas no fim do dia e esse papel do acionista era alguma coisa que conectava muito comigo. Então acho que esse foi meu primeiro contato, seja com a parte que eu acabei depois desenvolvendo, né, que é esse contato com as empresas e acionista e tal, seja para refutar uma visão que principalmente nas pessoas muito jovens ela vem, que é apressar tudo, né? Que é a questão dos derivativos, da alavancagem, do mercado financeiro. E eu, obviamente, aos 17 também não fugi disso. Eu fazia tudo, ao mesmo tempo que investia em ações, eu me alavancava e via, e obviamente quebrei logo que eu fiz 18 anos. Eu tinha ganho um carro, porque tinha entrado na faculdade, tive que me desfazer na GV, né? Tive que me desfazer do carro, quebrei e tudo mais, e já foi uma ótima experiência para saber o que não fazer, que é tentar apressar o tempo. Essa coisa de apressar o tempo e ser muito humilde na questão de que o tempo é uma variável chave, mas que você não controla na sua vida, nas coisas que você faz. Eu acho que muito rápido eu tive essa consciência com esse episódio. Então foi bacana. Então,
depois de ter olhado muito o mercado financeiro, mais nesse assunto dos derivativos, mercados futuros e depois o mercado de ações e que por trás das ações tem empresas, eu fui tentando me profissionalizar mais um pouco, porque era muito amador, eu chegava lá, não tinha salário, não tinha nada e não sabia fazer uma avaliação de uma empresa e fui procurar em paralelo à GV aí estágios mais formais para que eu me capacitasse. Então, primeiro estágio formal que eu tive foi no Banco Patrimônio, né, na época, hoje Pátria, e como um analista de ações. Então, e também gestor de um fundo, ou ajudando a gerir um fundo de small caps. E isso foi importante para dar bastante mais subsídios de análise ferramental, de aprofundamento de como avaliar quantitativa e qualitativamente negócios. Só que aí eu acabava tendo uma perspectiva, né, de fora, né, de fora para dentro, olhando uma empresa a partir da análise. E aquilo para mim não era suficiente, eu precisava também entender de fato não só a realidade reportada, mas a realidade real, ou seja, como que efetivamente as pessoas estavam ou não gerando valor, quais eram as decisões importantes, como é que se tomavam aquelas decisões, desde a alocação de capital até pessoas, quem que é o líder certo, quem que não é, o time. E aí eu procurei, na sequência, trabalhar com um grupo que fazia muito isso, né? Que era em 99, se eu não me engano, a GP, que à época era tocada e controlada pelos atuais sócios do 3G. E eu trabalhei lá por um tempo e ganhei uma perspectiva bastante complementar, que era sob o ângulo e prisma de quem estava efetivamente tocando o negócio, efetivamente controlando o negócio, não só na realidade reportada, mas agora dentro da realidade real do negócio. Então era bastante complementar a minha primeira experiência. Faltava um terceiro ângulo, que aí depois eu acabei encontrando numa empresa, numa holding que eu fui ser sócio, depois da GP, que é do Ricardo Semler, a Senco, onde eu efetivamente fui botar a mão na massa enquanto executivo, ou seja, fazendo novos negócios, administrando financeiramente as empresas, até virando um comercial para vender contratos para várias empresas. Então eu acabei tendo uma experiência aí bastante executiva, mão na massa, que também eu achava que aquilo complementava os dois ângulos anteriores. Então, e em paralelo a essa última experiência, que demorou uns 2 anos e meio, quase 3 anos, eu continuei investindo em ações e cada vez mais investindo em ações a partir das perspectivas que eu ia acumulando, ou seja, não só olhar a empresa como analista, mas também tentar entender o papel do dono, depois tentar entender como o time e as lideranças poderiam criar valor e aí eu em paralelo a Senco, né, do Ricardo Semler, eu também fazia isso, inclusive para o próprio Ricardo, ele investia comigo, ou seja, era uma coisa oficial, mas que eu fazia à noite, das 10 da noite para frente, que eu analisava e tudo mais. Até uma hora que eu entendi, também influenciado por um futuro sócio meu, que é o futuro na época, que é o Pedro Faria, que depois tá há 15 anos praticamente comigo na Tarpo, hoje na BRF como CEO, que me ajudou a descobrir o seguinte, falou: Zeca, não dá para empreender part-time, ou você vai a toda ou você não vai. E eu já estava com aquela ideia de pegar aquilo que eu estava fazendo meio na paralela e transformar num negócio, e você querendo inicialmente
até porque não tinha muito dinheiro, não tinha muita condição de sustentar, de empreender, botar o pé nas duas canoas. E aí, segundo o chinês, quem bota o pé nas duas canoas afunda no rio. Então eu tive um empurrão, principalmente do Pedro, eu troquei um pouco de ideia com ele, e ele falou, não, full time, senão a coisa não vai prosperar, não vai para frente. Então, na verdade, a ideia da Tarpon foi menos uma ideia e mais quase que uma necessidade natural de parir uma coisa que eu já vinha fazendo, que eu achava que os meus talentos e as necessidades, vamos dizer, da sociedade à época, que era conectar capital de longo prazo com boas empresas, dentro de uma lógica nova, diferente dos fundos de ações à época, fazia sentido. Então, aí eu fui com tudo, levei a ideia para o Ricardo foi meu seed capitalist, ele foi o primeiro cara que botou dinheiro no fundo, ele ficou com 10% da empresa, da Tarpon, mais 10% a Senco, que era a empresa dele, para me ajudar a pagar as contas. Ele proporcionava o escritório e tudo mais, ele abria portas para um menino de 23 para 24 anos. Na época era importante esse tipo de coisa, e depois foram 15 anos de aprendizados que a gente foi moldando a Tarpon do jeito que ela está hoje. A Tarpon durante 15 anos foi por diferentes ângulos e experiências de sucessos e insucessos, ela foi sempre sendo chamada, tinha um imã muito forte que puxava toda a Tarpon e as pessoas que iam se identificando através da jornada com a Tarpon, para as empresas, em direção às empresas, em direção de não só ser acionista e contribuir com as empresas, mas realmente fazer uma diferença e impactar a realidade das empresas. Então, se você for sintetizar bastante a trajetória da Tarpon, ela é uma jornada de 15 anos saindo do mercado financeiro e entrando na realidade das empresas passo a passo, ou seja, de um acionista minoritário pequeno que ninguém ouvia e dava bola, até um acionista minoritário um pouco maior, que já tinha, que as pessoas já começavam a escutar, porque era grande acionista das empresas, até começar a participar de conselhos de administração, isso em 2004, 2005, até começar a comprar partes de empresas e participar de acordos de acionistas, e aí ter até contratualmente uma capacidade de influenciar mais, das nossas pessoas começarem a sair aqui do escritório e ir para as empresas agregarem valor, isso 2005, 2006, até efetivamente ser o líder empresarial daquele negócio, como é a maioria dos casos das empresas que a gente investe, onde as pessoas da Tarpon elas lideram esses processos de transformações empresariais que a gente se envolve, né? E hoje são 4 empresas, tem a BRF, que a gente não é controlador, mas tem um papel bastante ativo na gestão há alguns anos, na figura da liderança do Pedro Faria. Na Somos Educação, onde a gente é o controlador, na figura do Edu Mufarrege, que é um sócio nosso também de décadas não, de 13 anos já. O próprio Ômega, que é uma empresa muito relevante hoje em energia renovável, uma das líderes de energia renovável no Brasil, na figura do Antônio, que é um sócio nosso, já estamos há 9 anos com essa empresa e que também controlamos, e a Kremer, com o Flávio Baú, que é o CEO lá, e também já estamos há 9 anos. Então, a Tarpon é essa jornada e vem tentando se qualificar e aprender e cada vez está melhor posicionada para, de um lado, poder ajudar mais esses negócios a se preparar para o futuro e criar mais valor para a sociedade, através disso, voltando para as suas pessoas e, por último, para os seus acionistas. E também
humildemente tentando reconhecer quais são aqueles pouquíssimos negócios que a gente pode contribuir, porque a maioria dos negócios, a vasta maioria, sempre vai ter pessoas ou grupos ou tipos de cultura e tal, muito melhor qualificados do que nós para realmente botar aquele coletivo numa trajetória positiva. Então também tem um processo de consciência de quais são aqueles poucos negócios onde a gente pode fazer uma diferença importante. Uma coisa interessante que é, em geral, é bastante mais promissor você começar os seus negócios e a sua empresa, ou enfim, o seu investimento num momento de crise, não porque é mais barato, mas porque você está partindo de uma realidade mínima, ou seja, de você já estar em crise. Então, quando você já concebe o seu negócio a partir de uma realidade brutal e difícil e adversidades, etc., a chance de você prosperar quando as coisas aí normalizarem, voltarem, é muito maior do que o inverso, ou seja, de você começar a empreender quando está tudo quentinho, quando está tudo... então você acaba desenvolvendo, e aí na sua questão né, o que é importante para as pessoas, eu acho que tem essa um pouco do aspecto da conjuntura, mas uma conjuntura que te dá uma coleção de experiências e te obriga a desenvolver habilidades que no futuro, na questão de liderança, na questão de empresariamento, de empreendedorismo, acabam sendo até muito mais importantes do que o que você vai aprendendo nas faculdades, nos MBAs, etc. Então essas habilidades pessoais e interpessoais e características como resolução de problemas, tentar achar sentido num mundo e num contexto bastante adverso e complexo, pessoas, a essência do negócio, o propósito que fica esfacelado quando você não tem mais nada a se apoiar, não ser naquela coisa que vai te fazer atravessar os desertos que vão ser apresentados ao longo da vida, que para mim é o propósito no fim do dia. Essas são coisas bastante mais valiosas, não só para executivos, mas particularmente para empreendedores, que não tem muito como você na faculdade, sem um vento contra muito forte na cara, aprender. Então, eu acho que se jogar, ou seja, a dimensão de risco, ela fica muito diferente. Às vezes o risco que a pessoa vê é um sobre o risco que o empreendedor vê. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Você falou sobre quais serão os trabalhos ou os empregos do futuro, né? O risco é você fazer a mesma coisa, o risco é você não se jogar, o risco é você não se desafiar, o risco é você não sair da sua zona de conforto, o risco é você... Então às vezes aquele quentinho de previsibilidade, o que eu vou estar fazendo, como é que eu vou... meus passos na carreira, eu acho que essa é uma deseducação que as escolas e mesmo as empresas, elas vão te tirando muitas possibilidades ao tentar te dar muita previsibilidade. Então, esse trade-off entre possibilidade e previsibilidade é muito nocivo, porque é natural do ser humano buscar a previsibilidade, né? E aí a dimensão de risco fica totalmente distorcida e errada, principalmente num mundo cada vez mais dinâmico, incerto, em transformação, sempre. E eu acho que abraçar isso, que não é natural para o ser humano, nem para mim, nem para ninguém, você precisa ir testando, precisa ir se habituando, e aí depois de um tempo isso vira natural.
Então esse é um grande convite. Eu acho que até é um traço muito importante na maioria dos empreendedores e dos empresários e líderes que eu vejo. Tem um pouco disso aí, tem um pouco de abraçar essa trajetória de possibilidade e potência versus a trajetória da previsibilidade e esse tipo de coisa. Enfim, eu posso contar o que eu acho que para mim funcionou, e tudo é muito pessoal e talvez possa servir de inspiração para alguns ou não, mas eu acho que a primeira lição que eu aprendi é que você se inspira muito nos outros, nas coisas que as outras pessoas e que você acha que fizeram coisas relevantes ou que tem coisas importantes a contribuir, mas no fundo é só uma inspiração, porque na verdade a busca é sempre interna, não é externa. Então essa é a grande potência que você tem para colocar à disposição. No meu caso, talvez, o que possa ter ajudado mais na trajetória é primeiro, não que é mais importante, mas só que eu lembro assim mais é sempre tentar fazer diferente. E aí fazer diferente, em geral, é sempre a rota mais difícil. Só que por ser mais difícil, você talvez vá se testando, se desafiando, se capacitando de uma forma diferente ao tentar se diferenciar como uma constante. Então sempre a gente tentou aqui na Tarpon fazer diferente. Acho que em segundo lugar é fazer diferenciar. Não só fazer diferente, mas ao fazer diferente, fazer diferenciar. E fazer diferença, para mim, tem muito a ver como que eu consigo achar potência entre os meus talentos e a necessidade do mundo e conectado com o meu propósito. Estou falando de um lugar, né, íntimo, pessoal, mas que na verdade ela se potencializa à medida que você consegue construir, participar e nutrir um grupo, um coletivo que se aproxime muito em valores, em propósitos, em sonhos, mas que na verdade seja bastante distinto e diferente nas personalidades, estilos e potências e fraquezas e tudo mais, porque é na diferença desses traços, na diferença de opiniões, na diferença de perspectivas, na diferença de backgrounds, que vem o crescimento, né? Você se aproxima nos valores, se aproxima nos sonhos, é isso que te faz atravessar o deserto, mas não é isso que te faz crescer. O que te faz crescer é a diferença, é o diferente, é uma opinião contrária, é um ponto de vista que inicialmente até agride o seu, mas tentar criar esse ambiente e um coletivo de pessoas que consigam a partir desse lugar crescer e atravessar, que é a questão dos valores e do propósito. Eu acho que aí você tem um multiplicador brutal de impacto e de crescimento coletivo e crescimento individual também, e que é muito importante. Então acho que essas questões, e aí aquela máxima de fazer sozinho é mais fácil, mas fazer junto e você vai muito mais longe. Eu acho que, assim, pelo menos na minha experiência, é bastante verdade e fez muita diferença na trajetória. Antes de tudo, eu ainda acho que tem uma responsabilidade da minha geração para com essa nova geração, que é criar condições para que as empresas sejam efetivamente mais conscientes de quanto essa
essa inquietação, quanto essa necessidade de não ter jornada, não ter um episódio de transformação, mas a transformação sendo o novo normal, não da empresa, mas do mundo. E aí, a partir daí, quase que uma necessidade vital de abrir caminho para pessoas de dentro da empresa, né? E a sua cultura precisa absorver esse tipo e não afastar esse tipo de perfil e dar potência. Eu acho que é uma responsabilidade ainda que está na mão de uma geração anterior, e isso vai em algum momento criar uma crise. Em algumas organizações elas já estão mais conscientes e mais avançadas, mas em 99% delas eu acho que não. Eu acho que a coisa vai mais na base da crise do que na base da antecipação. Então esse é um caveat importante para a gente ter consciência. Então, ponto 1. Ponto 2, especificamente para a geração nova que inquieta, primeiro, sistemicamente, não lutem contra o sistema sempre vence. Então tenta ou achar terrenos férteis onde você consiga, o sistema já esteja preparado para você, enquanto empreendedor dentro das organizações, poder divergir do seu chefe, poder ter uma atitude ousada, sendo reconhecida ao invés de tolhida, ou procure sistemas onde você consiga atuar nos nós górdios dessas organizações, ou seja, pequenos tweaks nas organizações, aí o sistema inteiro tomba, mas você não vai estar brigando com o sistema, você vai estar entendendo né, quase como uma agulha naquele acupunturista que vai fazer uma diferença no sistema todo. Então, essa consciência sistêmica, infelizmente, é vital para aquele que quer empreender dentro de um sistema já existente. Porque se você quer montar um sistema do zero, é muito mais difícil em diversas dimensões, mas é muito mais fácil nessa dimensão, porque o sistema já vai nascer desimbricado de legados, de compromissos, de inércias, de corporativismos, etc. Então essa é a vantagem de empreender fora do sistema. Empreender dentro do sistema, que é a sua pergunta, minha primeira coisa é não brigue com o sistema. Ou vá para um sistema que já está propenso para você aprender, ou seja, a sua atitude empreendedora vai ser de alguma forma reconhecida e vai reverberar e vai poder trazer transformação em potência, ou seja, cada uma unidade de esforço que você vai dar lá do seu sangue, do que você tem de melhor, de talento, vai gerar mais do que vai gerar 2, 3, 4 unidades de output para cada uma unidade de input que você coloca no sistema. Ou se você está num sistema que você coloca uma unidade de energia e aquilo vira uma ou menos do que uma, ou seja, você não consegue multiplicar sua atitude empreendedora, eu verificaria muito se, aí olhando o sistema, quais são aqueles nós górdios que impossibilitam aquele sistema de não só para você, mas para todas as outras pessoas que estão tolhidas naquela organização a empreender. E aí eu tentaria atuar nesses nós górdios antes de sair brigando contra o sistema e tentando empreender a despeito de uma inércia, a despeito porque vai ser acho que vai ser muito difícil, vai frustrar muito.
E essa frustração pode ser que te derrube e seria muito injusto. E aí a gente não confundir isso com resiliência ou falta de resiliência. Aí é ser um pouco mais... Resiliência, obviamente, é fundamental em qualquer, seja você vai empreender dentro ou fora do sistema, e a resiliência vem se você acha que está fazendo sentido, né? Se você acha que está fazendo uma diferença, está tendo autonomia, está tendo capacidade de ser muito bom naquilo, e seu propósito você está se conectando com aquilo que você acha que tem para fazer na vida, mas não adianta você ser resiliente num ambiente totalmente que você não tem capacidade de mudar, e você toda unidade de energia sua não vai produzir nenhuma mudança concreta na sociedade e no seu ambiente. Então nesse contexto, procure um novo sistema. Bom, algumas questões. Primeiro, uma pessoa que foque muito mais na solucionática do que na problemática. Isso já diferencia muito o analista do autor, né? Aquele cara que fica só analisando e comentando, do cara que realmente vai lá e faz. Eu acho que você ter um mindset que sim, a gente precisa ter uma consciência da problemática, mas que toda energia tem que estar na solucionática, eu acho que para mim já diferencia brutalmente do empreendedor, de um cara mais corporativo ou analítico e tal, que tem o seu lugar também, mas não é o lugar de empreender e de mudar as coisas e de fazer diretamente um impacto, né? Você pode fazer indiretamente, mas diretamente você tem que estar sempre focado mais na solucionática. A questão que eu falei, a pessoa que valoriza muito mais as possibilidades do que a previsibilidade, e é muito difícil isso, porque de novo, a natureza humana ela vai te jogando para a previsibilidade, principalmente quando você vai ficando mais velho, quando você vai ficando mais acha que tem mais compromissos, acha que tem mais a perder, e isso é muito ruim, isso te despotencializa de uma forma violenta. Então, alguma coisa aos jovens, e se eu fosse voltar lá atrás e falava, poxa, eu achava que eu podia, eu tinha as condições e os talentos de fazer muita coisa. Hoje, olhando para trás, putz, eu não tinha condição nenhuma, nem talento nenhum próximo do que tinha um gap muito grande entre o que eu achava que tinha e o que eu realmente hoje, olhando para trás, efetivamente tinha. Só que, então isso pode ser, de um lado, você olha isso como uma baita inconsequência, mas por outro lado, esse é o que tira todas as algemas. E por isso o jovem tem muito condição de empreender, porque essa não consciência, nesse momento da vida, na verdade te transforma numa potência, e ao longo da vida, com autoconhecimento, você vai com as experiências, cada um vai adquirindo um autoconhecimento de um jeito, uns com terapia, outros com as experiências, outros com meditação, outros com, enfim, nas suas jornadas, mas no fundo esse excesso de consciência pode, se você não tiver essas características do empreendedor já muito dentro de você, ela vai te jogar para um lugar onde o risco é entendido de uma forma diferente, e aí a sua possibilidade de realização e de empreendedorismo vai cair brutalmente. Então, acho que essas atitudes dos jovens e desse tipo de jovem que eu gostaria de ter ao meu lado na Tarpon, nas empresas que a gente participa,
E gostaria que as nossas empresas que a gente participa, algumas os sistemas lá estão mais prontos ou menos prontos para absorver esse tipo de coisa, mas para os sistemas que estão mais prontos seria mais fácil, mas para os sistemas que estão menos prontos, que viessem ajudar a descobrir e trabalhar aqueles nós górdios que talvez estejam impedindo para pessoas e atitudes mais empreendedoras, inovadoras e contestadoras e tudo mais de avançar. Então acho que deixaria essa mensagem para eles. Na verdade eu acho que não vai ser muito diferente, ela só vai ser muito mais dramática. Então eu acho que essencialmente não vão ser tão distintos, mas elas vão ser bastante mais dramáticos, né? O que de um lado é bastante desafiador, né? Porque de novo vai ser um processo de uma aceleração brutal, inclusive que às vezes as pessoas não vão estar preparadas em termos de desenvolvimento interno, né? Por outro lado, o timing do mundo vai dar muito mais chance para essas pessoas fazerem a diferença, porque na época, vamos dizer, 30 anos atrás, antes de internet, antes das revoluções todas que a gente está vivendo, né, o jogo estava jogado pelas mesmas pessoas há muito tempo. Esse era 99,9% do assunto. Então era muito menos possível a gente fazer uma diferença brutal. E eu acho que com todas essa hiperconectividade, rapidez, hipertransparência, hipertudo, hiperinteligência, eu acho que de um lado vai ser muito desafiador para a grande massa de pessoas em termos absolutos, mas por outro lado eu acho que as características e habilidades dos empreendedores vão poder fazer muito mais diferença do que fizeram na época que eu empreendi. Por isso, e aí não fazendo uma apologia ao não estudo, ou à não universidade, ou ao não MBA, mas eu acho que desenvolver essas habilidades e questões pessoais que estão dentro de você e que né, como lidar num ambiente não só complexo, mas absolutamente imprevisível, e como é que você pode a partir daí operar e fazer uma diferença, isso você aprende muito mais vivendo do que sendo ensinado por um livro, e nem mais por um livro, por um vídeo, sei lá por o quê, na média. Então, para as pessoas que realmente querem empreender, eu acho que o terreno é bastante mais fértil para frente do que foi para trás. Mas essencialmente são as mesmas características. Vai ter que ter liderança, vai ter que ter, enfim, vai ter que conseguir conectar propósito, autonomia e autoria, vai ter que conseguir articular um storytelling para um público cada vez mais aberto, gigante e rápido, vai ter que conseguir achar sentido dentro de uma complexidade brutal, vai ter que conseguir inspirar pessoas, o que era o caso na minha época, mas é que agora isso vai ser muito mais brutal e vai te dar muito mais possibilidades. E vai ter mais competição também, porque muito mais gente vai estar vindo, vai estar achando que com isso, mas eu acho que no final é bom, no final é muito bom. Eu acho que vem muito de uma visão sistêmica da coisa, e um sistema que é cada vez mais orgânico, vivo e né, fluido e natural e mais focado até nas pessoas e relações. É muito fácil você ver
que quando um sistema não está convergindo, que você, enfim, bota energia, essa energia não vira, né, aquela energia cinética que causa a potência, vira calor, e o calor é representado, por exemplo, em reuniões em excesso, debates em excesso, em você não ver o resultado indo para frente. Então, tudo isso são sintomas de que, e tantos outros, que o sistema não está convergente, né? Que você não... Então, nessa hora, não adianta botar energia. Apesar de energia ser um preditor muito forte de um coletivo de alta performance, esse conduíte, né, entre energia e o seu propósito, né, que é o why, o how e o what, não adianta ter o why, não adianta ter uma consciência do propósito, não adianta você falar, putz, aqui achei e acho que então o meu propósito é mais conectado aqui com trazer uma novidade para o mundo, então eu vou achar a cura de uma doença, ou vou sei lá o quê. E sou uma pessoa muito competente, eu tenho um grupo aqui absolutamente competente, que é o why, que é o what, o que eu descobri que faz uma diferença brutal ao longo dos anos é esse conduíte, que está muito mais no how, ou seja, quais são essas interfuncionalidades que permitam com que todos esses talentos, toda essa energia, toda essa coisa produtiva gere, né, a função daquele sistema que é o propósito, né, e sempre em primeiro lugar na sociedade, depois nas pessoas e por último nos acionistas. O link disso tudo, que vai fazer a diferença se você vai botar uma unidade de energia e vai sair uma ou menos, ou 3, 4, 5, 10, 100, na minha experiência, essa coisa de achar essas conexões. E aí, o que são essas conexões, esses hows? Tem a ver com a cultura, tem a ver com o sistema de gestão, tem a ver com as relações, tem a ver com comunicação, tem a ver com storytelling, tem a ver com organizar o sistema, para que nem um time de futebol, não adianta só você ter os talentos, né, os jogadores, não adianta só você ter lá a função do sistema que é fazer gol e ganhar o jogo, o campeonato. Se a articulação disso tudo não está bem feita, você pode ter os melhores empreendedores, pode ter um baita propósito, uma função do sistema, sei lá, mesmo que seja antigamente dar lucro ou maximizar o valor do acionista, independente disso, se essa coisa não está organizada, e eu já vivi muitas vezes uma desorganização sistêmica que é natural das pessoas quererem, já que não estamos produzindo os resultados, vamos botar mais energia, e não adianta. Não adianta. E com baita propósito, com baita pessoas e ativos tangíveis, intangíveis, se você não organizar esse fluxo, e aí até do ponto de vista energético, né, esse fluxo de energia que vem muito com todas as coisas, né, comunicação, cultura, sistemas de gestão, redes e tudo mais, você não vai ter aquele impacto, não vai poder fazer aquela diferença que a gente falou no início. Às vezes, e aí a coisa mais importante também, se você for ver, é uma consciência do timing. O que é o timing? É o timing da sociedade, é o timing do mundo, é o timing das coisas. Porque também isso ajuda a organizar muito o sistema. Se você está muito antes do timing ou já está um pouco depois do timing, nada acontece. Você não vai conseguir produzir nada. Então, eu acho que mais relevante do que
sei lá, a sua capacidade de levantar dinheiro, a sua capacidade de juntar pessoas, a sua capacidade de ter uma execução ou ter uma boa ideia. Eu acho que o que mais diferencia é você ter esse sincronismo, tentar achar essa... se o que você está tentando levar ao mundo, se o que você está tentando articular, se é consonante com o que o mundo está se preparando para, porque se já se preparou também, você já está para trás. Então esse timing, para mim, depois aí de ficar mais velho, e o jovem também não tem muita consciência disso, não tem nem como ter, então fica muito a questão da sorte ou ou de você coincidentemente estar com uma proposta de valor e com um approach que para aquele momento faz todo sentido do mundo. Mas se você começar a desenvolver também essa consciência de que será que o que eu estou fazendo faz sentido para o mundo nos próximos anos ou faz sentido daqui a 100 anos? Não adianta fazer sentido daqui a 100 anos. Você vai, ou daqui a 10 anos também não faz sentido. Você vai perder as pessoas, você vai perder o seu próprio autoconfiança, você vai perder muito. Então você não pode estar nem muito antes, nem logo depois. Você tem que ter um sweet spot aí de timing, de onde você tem que estar, tentando articular essas coisas que no fim do dia não é que os outros não são importantes, é que eu acho que esse é talvez mais definidor ainda, porque é muito difícil, é raro você combinar uma concretude brutal que é comum aos empreendedores, ou seja, aquela coisa de conectar com as realidades do mundo, com os problemas e soluções e tal, e ao mesmo tempo você ter uma capacidade de abstração e de conceitualização e de sistêmica, de complexidade, e uma coisa meio que quase que contrasta dentro da mesma pessoa. Então, como é que você faz essa coabitação dessas duas características te dá potência? É difícil. Por isso que às vezes é bom você... Às vezes você está quase mais dependendo da sorte e fica tentando, porque uma hora o mundo vai conspirar a favor, pode ser com 60 anos de idade, mas aí vai ser muito dura a jornada. Mas se você também fica muito só nessa parte da reflexão e do pensamento, isso te distancia muito dos problemas reais do mundo e também e também vai te despotencializar demais. Então, no fundo, esse equilíbrio, essa coisa, eu acho que é o grande desafio, eu acho que é o grande ovo de Colombo aí para se botar em pé, né? Como é que você, ao mesmo tempo, tem essa abstração, esse pensamento complexo, sistêmico, e você tem toda aquela energia, garra dos problemas mais básicos da rotina, das questões do mundo hoje. É muito difícil. A Tarpon também vem na sua trajetória não só aproximando mais das empresas e menos do mundo financeiro, mas ela também vem cada vez mais fazendo menos coisas mais profunda do que mais coisas menos profunda. Então a gente acha que tem aí, para o nosso jeito de fazer as coisas, e é muito particular, não quer dizer que está longe de ser uma regra e uma verdade, mas para o nosso jeito de fazer, a gente tem visto que menos é mais, ou seja, fazer menos coisas mais profundas, a gente consegue produzir mais impacto do que o oposto. Então, não quer dizer que a gente não vai fazer mais coisas, mas sempre com essa consciência de que menos é mais, no nosso caso, no nosso estilo, na nossa cultura, no nosso jeitão, nas nossas competências e incompetências, e isso parece ajudar. Se você quer ser uma liderança empresarial efetiva nas empresas, você não tem como não atuar no core dos assuntos, né? Por exemplo, na BRF, na questão da comida, qual é a questão brutal de comida nos próximos anos, como é que você articula isso, qual é o seu papel? Então, não dá para fazer ou terceirizar essa parte. Idem para educação, mas educação, né? Educação. Qual é o papel da Somos Educação, que é o nosso negócio, nessa revolução que está tendo em educação?
Se você não vai para o core desse debate, no core dessa atuação, no core de entender e tentar articular e se posicionar, não vai. Idem para energia renovável, né? Solar, hoje. O vento, não, solar amanhã, vento hoje, PCHs ontem, né? Dentro do conceito de energia renovável. Como é que você vai fazendo essas articulações? Saúde, que é o caso de Kremer, né? Se você não tem condição de ir para o core do core, do nosso maneira de entender e de jogar, a gente consegue ter bem menos potência na nossa visão. Olhe muito mais para dentro do que para fora. Olhe muito mais para dentro de você. Daí vem não só as respostas, mas as forças, porque os nãos da sociedade, os julgamentos da sociedade, as inércias e pontos de vista que são meio manadas e tal, uma hora é isso, uma hora é aquilo, isso só atrapalha e só embaralha. Então o seu ponto de apoio e crescimento está muito mais dentro de você. Tanto que as motivações que eu toquei aqui ao longo da nossa conversa, elas são todas intrínsecas, elas não são extrínsecas. Eu não falei de fama, não falei de fortuna e nem de felicidade. Eu falei de autonomia, falei de autoria, falei de propósito. Obviamente tem um autor, que é o Daniel Pink, que aborda bastante esses temas, mas isso tudo está muito mais dentro do que fora. E eu acho que aí está a verdadeira chave para você atingir toda a sua potência num projeto de vida, né? De você estar sempre trabalhando essas questões, evoluindo, e eu acho que fora vão estar cada vez menos as respostas.